Vencemos com muita persistência, com muita fé e com muito esforço. Olá, tudo bem? Mais uma vez em uma tela do seu computador e hoje será que esta medida adotada pelo juiz de uma dívida com uma escola de suspender a CNH daquela pessoa foi uma medida proporcional e razoável? Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre contrato de honorários advocatícios. O que a pessoa que está querendo contratar um advogado deve fazer e o que o próprio advogado deve fazer ao contratar aí os honorários advocatícios com o seu cliente. O que nós orientamos nestes nossos 25 anos como profissional é que o advogado ele deve contratar aí os honorários por escrito. O contrato sempre deve ser feito por escrito com o cliente e, logicamente, o advogado ele deve seguir o que diz a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a tabela da OAB. Não pode cobrar aquém da tabela, porque fere o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Deve-se obedecer os honorários mínimos, porque contratar honorários aquém da tabela da OAB seria aviltar aí os honorários e ferir aí o Código de Ética. E quando nós falamos na contratação de honorários advocatícios, nós temos que entender que a cobrança desses honorários deve ser 1/3 no ato da contratação, o outro 1/3 até a sentença de primeira instância e 1/3 final seria quando o processo aí terminar, isso em casos de demandas judiciais. Agora, em serviços de consultoria, naquela consultoria em que o advogado ele já possui os seus clientes, ele pode fazer aí uma cobrança mensal, aí estipular aí um valor de acordo com a tabela da OAB e receber aí esse valor mensal. Agora, se for serviços eventuais de consultoria extrajudicial, a advocacia extrajudicial, o advogado ele deve cobrar aí pelo serviço quando da entrega aí do trabalho pronto ao seu cliente, quando for a advocacia extrajudicial, obedecendo sempre, é lógico, a tabela da OAB, porque cobrar além da tabela e aquém da tabela fere o Código de Ética. Além do contrato ser escrito, ele deve dizer ali muito claramente em suas cláusulas quais são as obrigações do advogado e quais são, os direitos ali do cliente nesta contratação. As obrigações do advogado, logicamente, é ser diligente ali nas ações que ele foi contratado para ingressar em juízo e que ele não perca prazo, logicamente, porque os prazos processuais eles devem ser ali obedecidos, para que o cliente, juntamente com o seu advogado ali contratado, tenha um sucesso na causa. O advogado não pode exercer ali a demanda de forma abusiva, inventando direitos que o seu cliente não possui, e deve ali orientar o seu cliente diligentemente. E em contrapartida, o cliente deve fornecer ao advogado todos os documentos,
todas as provas atinentes à questão jurídica colocada ali para que o seu advogado exerça a função de procurador do seu cliente, ou seja, representar muito bem o seu cliente, seja em juízo, seja nos cartórios extrajudiciais, tá certo? Porque o advogado, ele fala em nome do seu cliente, e o cliente, logicamente, deve fornecer todos os documentos que o advogado exigir. E no contrato deve estar previsto o que o cliente deve reembolsar ao advogado, as despesas, os emolumentos cartorários, as custas processuais, tudo o que o cliente deve reembolsar, tudo que o cliente deve pagar para que a demanda seja uma demanda bem sucedida. Com exceção, é lógico, daqueles que não possuem condições financeiras de pagar as custas processuais, e o advogado está lá exercendo a sua função como advogado dativo. Então, é isso aí referente à parte da contratação do contrato de honorários, direitos e obrigações no contrato. E lembrando que os honorários de sucumbência é do advogado e não do cliente. E o que significa honorários de sucumbência para quem não está acostumado com esse linguajar jurídico? Honorários de sucumbência é aqueles honorários que devem ser pagos para a parte que perde o processo, que perde a ação. Esses honorários, eles são pagos ao advogado vencedor, e esses honorários, eles pertencem ao advogado vencedor. Então, o advogado vencedor, além dos honorários contratados com o seu cliente, ele também recebe os honorários sucumbenciais quando o seu cliente é vencedor da causa. E caso o cliente não vença a causa, ele mesmo assim deve pagar o seu advogado? Logicamente que sim, com exceção daqueles contratos de risco em que o advogado ele contrata o seu cliente através de um contrato de risco. Um contrato de risco é aquele, por exemplo, que o seu cliente vai entrar com uma indenização e o advogado recebe aí uma porcentagem, seja 20% ou 30% do valor que o seu cliente for beneficiado com a vitória na causa. Isto é um contrato aí de risco, não é? Com exceção desse tipo de contrato, o advogado sempre deve receber aí pelo seu trabalho, a não ser que o advogado faça o que nós chamamos de advocacia pro bono, que ele atua aí de forma a dar assistência para essas pessoas que não possuem condições de pagar um advogado. Se ele atua na advocacia dativa, certamente o Estado aí vai pagar os seus honorários conforme a tabela de assistência judiciária, a tabela definida pela Defensoria Pública. Agora, se o advogado ele quer fazer uma advocacia pro bono, dando aí assistência jurídica, logicamente que ele não vai cobrar pelos seus honorários. Mas lembrando que o advogado não pode fazer advocacia pro bono querendo aí levar uma certa vantagem, seja vantagem político-partidária, envolvendo aí essa advocacia suja em épocas de eleição. Eu exerço a advocacia gratuita e em troca eu toma lá da cá referente à política. Quer dizer, isso aí não pode o advogado fazer de forma alguma. Então, eu creio aí que hoje deu para esclarecer a você sobre contratos de honorários advocatícios no nosso blog Articulando a Legalidade. Tá certo? É um assunto que veio a calhar, né?
de eu falar, porque muitos internautas que acessam o meu canal já fizeram esse tipo de pergunta sobre contratação de honorários, então está aqui o nosso vídeo falando sobre esse assunto para você aqui no nosso canal, no YouTube, no nosso blog, também articulando a legalidade. Inscreva-se aqui no nosso canal, acesse o nosso blog Articulando a Legalidade, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, também para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Então, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e um grande abraço.